vou comendo aqui O MM. o MM. Eu sou médica, eu trabalho com cannabis há 8 anos. Não existe uma especialidade ainda em Não? cannabis. Espero que um dia tenha, porque a gente tem um sistema endocannabinoide Tá. que a gente produz no nosso corpo 2 das principais moléculas da planta. Como assim? Então não tem não gostar de cannabis, porque a gente naturalmente... e o bebê toma o colostro da mãe, o colostro tem endocannabinoides também. Como assim? Pois é, ninguém contou isso pra gente Não. na faculdade. É uma coisa... Eu Você já... também, você é canabenho já de natureza. Nossa, que doideira! Então, o THC tem uma molécula... É por isso que a criança nasce chorando? Porque corta o fornecimento Pode ser. Não, mas no leite, né, na mãe, no Tem? leite materno, no colostro, deixa a criança mais calma. Não Qual é a tô falando que é função? uma É relação... pra acalmar mesmo? É uma... Então, o sistema endocannabinoide é um sistema que visa a homeostase, que é o equilíbrio do corpo. Tá. Então, se a gente pensar no nosso corpo como uma banda, por exemplo, a gente tem um sistema imunológico, pode ser o violino, a gente tem um sistema neurológico, pode ser a bateria, e a gente tem um maestro dessa banda que está lá falando mais sistema imune, menos sistema cardíaco. Esse sistema é o sistema endocannabinoide. Foi descrito há uns 30 anos, mais ou menos, e infelizmente não é falado o suficiente, apesar de, nos livros mais atuais, já se mencionar o sistema. Mas a cannabis é uma planta complexa, são mais de 480 compostos já documentados. São 3 categorias principais: os canabinoides, os terpenos, que são os óleos essenciais, então lavanda, beta-cariofileno são exemplos de terpenos, e os flavonoides, que é o que dá cor e sabor aos alimentos. Tá. Então é uma planta extremamente complexa. Mas o THC tem um mimético, tem um parecido dentro do nosso corpo, que é a anandamida. E a ananda é bliss, é felicidade. Tá. Então, colocarem o nome de felicidade numa molécula porque tem alguma coisa de bem-estar. Né? E o CBD tem um mimético no nosso corpo, que é o 2-AG. E aí cada um tem a sua função dentro do corpo, mas visando tudo ao equilíbrio e à homeostase, que para mim assim, é um sistema muito importante, né, para ser negligenciado. E essa é a complexidade da planta, que tem no nosso corpo também os principais componentes dessa planta, de forma parecida. Mas essa planta tem vários tipos de planta? É uma só? É a mesma planta que faz a maconha? Esse é um desafio, porque assim, é como se fosse orquídea. Tem orquídea amarela, tem orquídea branca, tem tamanhos diferentes de orquídea, e a cannabis é assim, são milhares de cepas. Tem aplicativos americanos que você consegue achar 10, 15 mil cepas diferentes. Caramba! E aí tem a planta para acordar, tem a planta para dormir, tem a planta que aumenta o apetite, tem planta que diminui o apetite. Então, tem várias opções, assim, em termos de planta. E depende do que você quer. A planta em si é uma só. Não existe uma planta que seja só para o uso adulto. E não existe muito essa questão da cannabis medicinal. Pode ser considerado um pleonasmo, porque toda cannabis é medicinal. Ah, é? Mesmo que você esteja fazendo um uso adulto, você vai estar fazendo um bem para você de alguma forma, porque ele tem propriedades antioxidantes e neuroprotetoras, então, querendo ou não, a cannabis é medicinal independente do seu uso. Mas tem usos diferentes, tem mesmo pessoas... fumando? Mesmo fumando. Não no Brasil, tá? Eu acho que fumando na parte medicinal é um pouco complexo. Mas o vaporizado, tem hospitais, por exemplo, em Israel, que fazem estudos científicos com a forma vaporizada. Eles usam o vulcano, que é um vaporizador grande dentro do hospital. Aí tem uma bola, assim, como se fosse um balão. E aí o vapor fica ali dentro e os pacientes usam. Pacientes, por exemplo, para dor do câncer, que é extremamente difícil de ser controlada. Então, mesmo a forma vaporizada, ainda assim, tem o seu benefício. E com relação ao uso, tem o uso ritualístico ou espiritual, tem o uso adulto, tem o uso medicinal. Então, é difícil da gente fazer a separação disso, porque é muito intencional. Vou te dar um exemplo. Imagina um executivo que tem, sei lá, 10 mil funcionários, chega em casa cansado, estressado, e aí ele ia tomar um Rivotril, tá? Mas ele decidiu tomar um copão de uísque. Esse uísque, Vilela, é medicinal
é social, é Não, recreativo, é medicinal, adulto, eu imagino que não seja. mas ele tá usando pra relaxar, ele ia tomar o Rivotril. Eu, às vezes, tomo, sabe o quê? Minafiase pra dar uma relaxada. Sabe quando você Pois tá é. ansioso pra caramba, não sei o quê? Aí me dá uma calmaria, mas não Mas, penso que seja medicinal. mas você tá entendendo que deu a calmaria É. do mesma forma que um Rivotril talvez desse? Eu nunca tomei, mas deve ser. Que é uma função de Um tirar a calmante? ansiedade. Tá. E o Brasil é o país que mais consome Rivotril do mundo. É mesmo? Eu fiquei muito impressionada quando eu descobri isso. Caramba. E o Brasil é o país que tem mais pessoas ansiosas. Brasil e Estados Unidos são, Nossa, eu não em termos de imaginava número. que o Brasil tava. Eu ia falar Japão, um pessoal mais encanado. E Uhum. achei que o pessoal era mais relaxado aqui. Todos somos ansiosos aqui, É. aparentemente. É? Uma grande parte da população. Sério, cara? E assim, essa questão do Rivotril é muito perigosa, Imagino porque que sim, né? uma longa lista de efeitos colaterais. E pensar que a cannabis é Você uma lembra de algum, planta. por exemplo? Primeiro, dependência química, né? Primeira coisa. Mas tem uma longa lista. O principal para mim é saber, como médica, saber que existe uma opção terapêutica que é mais segura, que é efetiva também, que tem uma resposta e que não está sendo usada. Então as pessoas estão sofrendo à toa. E você estava mencionando dessa questão fumada, e eu entendo que na parte medicinal é muito complicado, porque tem a questão do calor, tem Tá. toda uma parte da medicina que a gente evita danos para as pessoas. Entendi. Parte da bioética, você evitar dano ao paciente. Então a gente sempre busca reduzir esse dano, que existe até uma política pública de redução de danos. Então se o paciente chega no meu consultório usando a cannabis fumada, eu tento achar uma forma ou outra dele consumir essa planta que seja menos danosa. Menos agressivo. O ideal seria, por exemplo, o uso oral. Isso o uso medicinal, tá? O uso oral é o quê? Fazer ou uma gotinha por gotas. Líquido? É um líquido, um óleo. Ou pode ser cápsula. Tem spray também. Tem algumas formas de consumo. E tem, além da oral, tem o tópico para pacientes que têm, por exemplo, dores articulares. Tem pacientes que usam intranasal. A gente estava falando, né, de opções, mas tem na Abrace, na Paraíba, que tem um produto intranasal que funciona muito rápido. Às vezes as crianças estão fazendo a crise epilética, naquele momento fazem uso desse produto intranasal e tem respostas rápidas. E assim, a alternativa, Vilela, seria ter que levar essa criança no hospital. Então também tem o uso retal para pacientes, por exemplo, que têm doença de Crohn, retocolite ulcerativa, que são doenças que têm dor no trato gastrointestinal. E também o uso vaginal para mulheres com cólica e endometriose. E sendo que nos Estados Unidos as mulheres podem fazer o uso de absorventes íntimos com canabinoides. Que já é vendido assim? Aqui a gente tá para trás.